Bom dia, pessoal. Estou aqui em quarentena, como todo mundo, e tentando amenizar os impactos que essa fase que a gente se encontra está ocasionando. Eu preparei uma aula, e é uma aula de sociologia que fala sobre capital e trabalho. E aí, vamos lá. Para eu entender esse processo do trabalho, vai ser levantado aqui uma contextualização histórica e dois pensadores serão trabalhados, que é Karl Marx e Émile Durkheim. E aí eu tenho que, primeiramente, pensar numa perspectiva do campo para o trabalho fabril. Ou seja, o trabalho deixou de ser um trabalho baseado no campo e ele passa agora a ser um trabalho fabril, uma sociedade industrial, onde essa sociedade industrial ela tinha como um instrumento balizador o relógio, o tempo nesse período histórico fabril. Ele tinha em sua base o relógio, né? Tudo tinha que ser feito em um tempo hábil. E essa é uma perspectiva de um modo de produção capitalista. Foi propagado, moralmente falando, o tempo útil. Então, o conceito de trabalho, ele passa a ser um trabalho edificante e libertador, e alguns conceitos e algumas ideias elas foram propagadas, como por exemplo, tempo é dinheiro, né? O time is money, ou o trabalho enobrece o homem, enfim. O livro ele traz uma citação de Auguste Comte, um pensador positivista, que ele falava o seguinte: o trabalho positivo, essa expressão positiva, ela vem do positivismo, né? Vocês já viram esse conceito. O trabalho positivo, isto é, nossa ação real e útil sobre o mundo exterior, constitui necessariamente a fonte inicial de toda a riqueza material. Então, ele coloca toda uma perspectiva aí positivista que vai desembocar em uma riqueza material. E aí, a sociedade capitalista, em que ela objetiva a acumulação de capital, ela estava pautada em um relógio moral. Então, alguns ideólogos, eles determinavam o ócio como algo que remetia à malandragem, ou que a pessoa ela era preguiçosa, enfim. Então, aquela pessoa em que ela era vista no ócio, né, em que ela vivia, em que ela era vista através do ócio e que ela vivia um ócio, era um elemento perigoso para a sociedade dentro dessa perspectiva capitalista e de produção industrial, enfim. Mas vamos remeter a alguns períodos históricos, como, por exemplo, para os romanos. Para os romanos, o trabalho ele era sinônimo de tripalium, que era aquele instrumento de tortura, né? Então, veja a perspectiva aí, como ela é bem diferente. No trabalho industrial, fabril, o trabalho, ele dignificava o homem e o tempo era dinheiro, então você tinha que trabalhar em um tempo cada vez maior, né? O relógio, ele estava num ponto principal desse período, mas lá para os romanos, não. Para os gregos, o trabalho era associado à miséria humana. Veja aí que também é uma perspectiva bastante diferente da que eu estava falando anteriormente. Na época da Idade Média, o trabalho ele remetia à penitência, ao sofrimento, e ao mesmo tempo ele salvava o ser humano, né? Então tem uma frase que ela era a seguinte: ora e trabalha. Então, o trabalho ele tinha uma entonação penitencial, né? Então eu vou trabalhar, eu peco, então para que eu possa retirar os meus maus sentimentos
eu vou trabalhar como penitência disso aí. Já na modernidade, o trabalho é um signo a refletir o seu domínio sobre a natureza e a técnica, né? Então, já muda também a perspectiva aí, onde ela vai enaltecer essa questão de dominar a natureza e da produção cada vez maior de técnicas para isso. Bem, e aí eu vou adentrar em dois pensadores, duas perspectivas serão analisadas aqui, que são a perspectiva marxista e a perspectiva de Emile Durkheim. E aí eu vou começar com a perspectiva de Karl Marx, certo? Aonde, para Karl Marx, ele analisava a sociedade industrial como uma forma de divisão social do trabalho. E aí ele falava que existia essa divisão onde as atividades elas estavam separadas em atividades materiais e atividades intelectuais. E essa forma de separação, né, em atividades materiais e intelectuais, ela demarcava campos de saber e poder. Então, existia uma divisão entre aqueles que produziam e aqueles que detinham o poder da produção. Através dessa divisão, né, percebe-se a conclusão disso aí é a formação de classes sociais antagônicas. E aí essas classes sociais antagônicas, elas estão divididas em a burguesia e o proletariado. Aonde a burguesia, ela desejava preservar a propriedade dos meios de produção, ela não queria perder essa classificação em que ela se encontrava, essa situação em que ela se encontrava, e o proletariado, que era o povo que trabalhava e que lutava contra a exploração, porque era a camada social que se encontrava numa situação de submissão e que era explorado pela burguesia. A indústria, ela cada vez mais se tornava exigente e ela cada vez mais exigia e pedia que o trabalhador tivesse disciplina, que se especializasse, que tivesse cada vez mais uma excelente produtividade. Então, a jornada do operário, do trabalhador, era muito demarcada pelo tempo da máquina, né? Um filme que vai relatar muito bem isso, né? E uma crítica que foi feita por Charlie Chaplin é o filme Tempos Modernos. Mas vamos lá, voltando lá para Karl Marx. A força de trabalho desse operário, agora ela era paga por um salário, né? E entra um outro conceito muito significativo e muito importante, uma máxima aí de Karl Marx, que é o conceito da mais-valia. Então, o trabalhador, ele fornecia horas do seu trabalho, então vamos dizer que um determinado trabalhador, ele fornecia 12 horas de trabalho em uma fábrica, né? Mas o que ele recebia no final do mês de salário, em 2 horas, por exemplo, de produção, ele teria o seu salário, ele conseguia, né? Ele conseguiria. Mas e as outras horas de trabalho? Em que ele não está recebendo também o lucro aonde ele fornece a sua mão de obra, né? Então, esse restante do tempo, ele iria como uma forma de lucro para os donos dos meios de produção, joia? E aí, Karl Marx, ele vai definir isso como mais-valia. Isso começou a gerar muitas revoltas por parte dos operários e dos trabalhadores. E aí eles começaram a quebrar máquinas, a realizar greves, a assassinar patrões, né? Isso ocorreu bastante. E também isso gerou em algumas formas de organizações, como, por exemplo, formação de associações, de sindicatos, de partidos políticos, né?
Então, isso aí resume um pouquinho a perspectiva de Karl Marx. A outra perspectiva é a de Émile Durkheim, tá? Émile Durkheim, ele já tinha uma perspectiva diferente de Karl Marx, porque ele via a divisão do trabalho de uma forma positiva, certo? E aí, ele falava da compreensão de dois traços comuns aos grupos sociais, aonde ele definia em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A que se refere cada uma delas? A solidariedade mecânica, ela desemboca em uma consciência coletiva e o indivíduo, ele considera o bem comum, né? Então, ele está sempre pensando dentro de uma perspectiva da coletividade. Já a solidariedade orgânica, ela é um exemplo de sociedades que são mais complexas. Surge aí nessa característica especialidades e uma concorrência de forma positiva daqueles que estão envolvidos. Para Émile Durkheim, essa é a minha calopsita que está cantando, gente. Eu estou aqui embaixo dela, mas vamos prosseguir. Vamos ver se vai dar certo. Para Émile Durkheim, ele vê a sociedade como um organismo vivo, ou seja, depende de cada uma de suas partes. Então, para que ocorra um desenvolvimento salutar, é necessário que cada uma das partes da sociedade realize a sua forma de estar na sociedade pensando como um todo. Só vai funcionar pensando como um todo. Para Émile Durkheim, a ordem de uma sociedade, ela leva a um progresso da sociedade. Mas e aqueles casos de indisciplina? Daquelas pessoas que não agem de forma como deveriam agir. Para Émile Durkheim, essa indisciplina ela é uma patologia social, né? E isso